Ela está falando de patologias. Os distúrbios endócrinos realmente afetam o crescimento? Eles afetam, mas, na verdade, os distúrbios endócrinos são raridade. Os distúrbios que afetam o crescimento, alteração tiroidiana, alteração da suprarrenal, o próprio diabetes, eles não são tão frequentes assim e são muito clássicos. Então, na verdade, quando a criança está pequena, a criança mesmo, porque o adulto ele tem o mau hábito de não ir ao médico, é um defeito do adulto, mas a criança, a família deveria levar ao pediatra, às vezes também não leva, porque o pediatra, se ele estiver seguindo a criança, ele vai detectar as alterações outras que justificam não crescer. Uma criança com uma crise asmática, uma criança que não respira, com problema de asma grave, uma criança que tem um problema de coração importante, uma criança que tem um problema hepático grave, qualquer doença crônica vai declinar a velocidade de crescimento, aquilo que o Levimar falou. Então, você vai pegar uma curva e a curva vai caindo, porque aquela criança tem uma doença grave. Então, essa doença grave, ela tem que ser olhada com o prisma daquela doença. Né? E, às vezes, são associações. Às vezes, uma criança, por exemplo, a gente estava até aqui, antes de começar, falando da insuficiência renal, que é uma doença muito grave. Ela é uma indicação de tratamento para o crescimento, mas aquela criança, a família sabe por que ela é pequena. Você está entendendo? Então, as doenças endocrinológicas, na verdade, elas são um punhadinho que cabe na mão. Mas a criança tem que ser olhada globalmente, como o Levimar já falou, como a Beatriz já falou, mas chamando a atenção que, raramente, a doença endocrinológica é a causa principal. E quando ela é a causa, ela é muito evidente. Uma criança com síndrome de Cushing, ela tem uma clínica muito clara, qualquer um é capaz de identificar um hipotiroidismo, uma criança diabética tem uma clínica muito exuberante. São doenças que realmente prejudicam o crescimento, prejudicam de forma muito aguda. Mas o mais frequente é não ter essas patologias e ter essa dificuldade. Né? Ser uma criança pequena por outros motivos. E às vezes por doença nenhuma, porque ou geneticamente ela é pequena, ou como a Bia falou, ela tem o tempo dela de crescer. Ela é um maturador tardio, ela vai crescer dentro do patamar genético, mas vai demorar um pouco mais. Tá. Né? Então nós vamos daqui a pouco conversar sobre como tratar essas pessoas que não têm essas outras patologias, mas que têm essa angústia, se é possível tratar. Antes a gente vai conhecer um caso interessante, porque quem tem dificuldade para crescer sonha em ficar alto. Mas quem é muito alto também pode enfrentar situações inusitadas. Nós vamos então conhecer o publicitário Vitor Maestro. Ele é muito alto e nos contou algumas curiosidades sobre o dia a dia. Veja só. Vitor tem 27 anos e 2,5 metros de altura. É o mais alto da família. Sempre foi o último da fila e o mais cotado para fazer os serviços domésticos. Quando eu morava em prédio, a vizinha me chamava para trocar a lâmpada. Minha mãe até ficava zoando na minha cara, a vizinha tá te querendo lá na casa dela para trocar a lâmpada. E aí uma vez ela pediu para trocar a lâmpada do prédio. Aí eu falei, troquei, né, por educação, mas fica meio complicado. Aqui em casa o teto é alto e sempre sobra para mim. Para você ter uma ideia da altura do Vitor, dá uma olhada como eu fiquei baixinha perto dele. Se ele fosse um pouquinho mais alto, teria que se abaixar para passar pelas portas da casa. Pelo fato do Vitor ser alto, ele tem que tomar alguns cuidados. Eu tenho um pouco de desespero, assim, quando chega aquele micro-ônibus amarelinho, eu tenho que às vezes deixar passar 2, 3, se eu ver que dá para ir sentado, eu entro, porque aquele ônibus é muito baixo e ficar encurvado, totalmente encurvado, eu não consigo, eu prefiro esperar. Escolher a roupa nem sempre é fácil. Calça, jeans, eu já passei um pouco mais de dificuldade. Quando eu passo perto da arara e vejo que ela está na altura da cintura, encostando no chão, eu já falo, essa daí tem a possibilidade de servir. Aí eu já vou catando e às vezes eu tenho que comprar mais de uma já para garantir, porque não é nem sempre que eu tenho sorte de encontrar. Porque eu tenho 2,5 metros, mas a perna é muito maior. E eles acham que quem é grande é gordo. Vitor é publicitário, apresentador de TV e faz alguns trabalhos como modelo. Tem hora que a altura ajuda, mas também pode atrapalhar. Com isso, faz mais fotos e propagandas do que passarela. E na hora de entrevistar alguém, ele tem que se abaixar para que o entrevistado não fique com torcicolo. Em casa, algumas mudanças foram feitas para que Vitor tivesse mais conforto. No quarto, a cama é maior do que as convencionais. O colchão também. Aqui na cozinha da casa do Vitor, algumas adaptações tiveram que ser feitas por causa da altura dele. Confesso que eu, com 1,57 m, não teria tantas facilidades em executar algumas tarefas, algumas atividades aqui na cozinha. Por exemplo, abrir os armários seria um pouco complicado. Minha mão quase não alcança. Aquele lado fundo, ó, do cantinho, nem sonhando, minha mão não chega perto, ó. Essa tarefa para o Vitor mesmo. Aqui, a bancada,
essa bancada foi projetada para ele fazer as refeições com conforto. Eu, ao sentar, para mim essas refeições não seriam tão fáceis assim. Já o Vitor faz tudo com muita facilidade. Que é possível. Ai, que ótimo. A Adri ficou miudinha mesmo, Adri. Adriano ficou bem miudinha perto dele, ficou ótimo. Bom, daqui a pouco a gente então continua o nosso bate-papo e eu quero falar um pouco sobre tratamento e sobre o uso do hormônio do crescimento. Às vezes a mãe fica aflita para o filho ter uma solução, o hormônio é indicado, mas aí na hora que é indicado o hormônio ela fica na dúvida, ai, mas será que vai ter efeito colateral? Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e você continua participando. 3469-2531 ou 3469-2532. Ou por e-mail, saude@tvhorizonte.com.br. Pense Saúde vai para o intervalo, que é rapidinho. Voltamos em instantes. Distúrbios do crescimento, é sobre isso que falamos no programa de hoje. Tem alguma dúvida? Ligue pra gente. Nossos telefones são 3469-2531 ou 3469-2532. Ou então se comunique com a gente por e-mail. O endereço é saude@tvhorizonte.com.br. Algumas perguntas já chegaram e daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos comentá-las. Agora eu tenho uma dica para você. A esclerose múltipla é uma doença neurológica que afeta jovens e adultos, debilitando as atividades motoras e sensitivas. Dia 30 de agosto, sábado, é o Dia Nacional de Conscientização sobre Esclerose Múltipla e o Centro de Tratamento de Investigação da Esclerose Múltipla do Hospital das Clínicas da UFMG vai promover um grande evento em Belo Horizonte. Eu vou até mostrar aqui os eventos. São atividades desportivas, fisioterapia, medição de pressão arterial, dosagem de glicose, exposições e shows. Tudo isso das 9 da manhã ao meio-dia na Praça JK, no bairro Sion. Mais informações pelo telefone 3409-9994 ou pelo site www.ciem.com.br. www.ciem, com M no final, está aí na tela, .com.br. Participe! Voltando a falar de crescimento, a doutora Júnior, no bloco anterior, disse que as pessoas que têm alguma patologia associada é um número pequeno em relação ao número de queixas para quem tem dificuldade de crescer. E aí, então, fica, e aí, como fazer? É possível estimular este crescimento? É possível, doutora Júnior? É possível, mas quando você toma a decisão, como a Bia falou, de usar hormônio de crescimento em paciente não deficiente, tem as suas indicações muito precisas. Aí a criança tende a ir ao endocrinologista, fazer uma avaliação e a família e o endocrinologista vão discutir as indicações ou não daquele caso específico. Então é uma coisa muito ampla e, ao mesmo tempo, específica para você falar, olha, essa criança usa, essa criança não usa. São casos que realmente precisam de um endocrinologista. Ou seja, não é toda criança que tem dificuldade em crescer que tem indicação para tomar o hormônio de crescimento. Mas ela tem outros hábitos, como o Levimar lembrou, hábitos de vida que são tão incorretos que só de consertar aqueles hábitos a criança vai entrar na sua curva novamente. Crianças, acho que foi a Bia que falou a questão da criança desnutrida. As pessoas têm ideia que uma criança é desnutrida apenas quando ela não tem comida para comer. E às vezes uma criança de nível social muito alto, ela é desnutrida porque ela tem um patamar de alimentação e um padrão alimentar tão incorreto que ela é desnutrida em relação a alguns nutrientes. E às vezes em relação a todos os nutrientes. Porque ela não come verdura, não come legume, não come fruta e come apenas alimentos refinados ou semi-prontos e de uma forma muito incorreta. Às vezes em quantidade muito pequena, insuficiente para manter um estado nutricional adequado.